Boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, essa aqui é a nossa aula de arte. Para quem não lembra de mim, eu sou o Fábio. Na semana passada, nós trabalhamos o texto O Corpo, Pecado e Beleza, que traduzia um pouco como era a pintura de obras de arte relacionadas às formas humanas durante a Idade Média. Tá? E a atividade que nós deixamos questionava o seguinte: como o corpo humano era retratado durante a Idade Média. De acordo com esse texto, o corpo ele era visto como fonte do pecado. Portanto, ele era retratado com contornos discretos e quase totalmente coberto. É o que mostra as ilustrações da página, né? Devido à influência da Igreja Católica, as artes elas não tinham livre, os artistas, né? Eles não tinham livre criação, portanto, eles tinham que criar pinturas preocupados com determinados padrões que eram impostos pela Igreja Católica. Se vocês responderam um pouco diferente, mas o sentido for esse, não tem problema, tá? Não precisa apagar a resposta. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode me procurar que eu esclareço, tá ok? Vamos ao texto e à atividade dessa semana. Bom, pessoal, para essa semana a gente continua a ver outras formas de retratação do corpo humano em outros períodos da história. O título do texto para essa semana é Variações da Figura Humana no século XX. Vamos à leitura. Estudamos na unidade anterior que o século XX foi um período em que ocorreram inúmeras transformações na concepção de arte. Essas transformações e outras mudanças ocorridas ainda no século XIX inauguraram a chamada arte moderna. Essa nova concepção artística promoveu um rompimento definitivo com os padrões clássicos de beleza vigentes, abrindo caminho para que surgissem novas maneiras de retratar o corpo humano. Observe a seguir a reprodução da tela Meninas no Campo. Repare na forma das figuras humanas retratadas. O artista as simplifica atribuindo-lhes formas distorcidas, usando figuras geométricas. Assim como nas formas, o pintor também apresentou novos usos para as cores, desprendendo-as da representação real. Aqui o exemplo, né, que está sendo citado no texto. Vejam que a gente entende aqui que seria uma blusa, né, uma saia, e os contornos são realmente geométricos, né? Tudo feito com linhas retas, né? Aparecendo aqui com ângulos, né? Enfim, sabemos que o corpo humano não é assim, mas é uma interpretação das formas humanas dentro dessa representação mais modernista. Os modernistas investigaram outras maneiras de fazer arte, tanto que no que diz respeito à forma, quanto aos temas escolhidos. A tela antropofagia, reproduzida na abertura deste capítulo, aquela tela antropofagia, aquela que vocês fizeram uma reprodução no caderno de vocês, há 2 aulas atrás. A tela antropofagia, reproduzida na abertura deste capítulo, por exemplo, revela a liberdade de Tarsila do Amaral ao retratar o corpo humano. Como a arte oficial ainda estava restrita às rígidas convenções acadêmicas na época em que a tela antropofagia e outras produções modernistas foram criadas, passaram-se anos até que fossem valorizadas e reconhecidas como obras que marcaram um período, certo? Quem tiver um pouco de curiosidade, pesquise um pouco a respeito da arte moderna e como ela tomou corpo no Brasil, principalmente a partir da década de 1920, muito influenciada pelos padrões de arte que eram elaborados na Europa, né? Alguns artistas brasileiros passaram a reproduzir o que é denominada aí a arte moderna. A nossa proposta de atividade é a seguinte: vocês vão responder como era a representação do corpo na arte moderna, dentro dessa tendência modernista aí, ok? É isto, boa noite,
Fiquem com Deus. Abração.